No momento em que Rafael segurou a mão de Miguel no centro do pátio da escola secundária de Lisboa, rodeados por centenas de alunos que saíam das aulas, o ar pareceu parar de circular. Aquele gesto simples, um aperto firme e ao mesmo tempo terno, foi visto por dezenas de olhos e em segundos dezenas de telemóveis saíram dos bolsos para registar o momento. O que deveria ser apenas uma declaração silenciosa de amor depois de 6 meses escondidos transformou-se no maior escândalo que a escola já tinha vivido. Os sussurros começaram como um zumbido baixo e em minutos tornaram-se gritos abafados. Olha para eles, são gays, o pai do Rafael vai matá-lo. Miguel sentiu o coração bater tão forte que pensou que ia desmaiar. A palma da mão de Rafael estava quente e suada, mas não largou nem por um segundo. Eles tinham falado sobre isso na noite anterior no parque escuro atrás da igreja. Rafael dissera que estava cansado de fingir que eram só amigos. Miguel concordara com um nó na garganta, mas agora, no meio da luz do dia, tudo parecia demasiado real. A diretora apareceu a correr, o rosto vermelho de fúria, e gritou para a sala de professores: chamem os pais imediatamente. Os dois rapazes ficaram ali parados de mãos dadas enquanto o círculo de alunos se fechava à volta deles, alguns com telemóveis ainda levantados, outros com expressões de choque puro. Rafael olhou para Miguel e sussurrou: vamos aguentar juntos, mas Miguel já sentia o pânico subir pelo peito como uma onda. Quando o sinal tocou, ninguém se mexeu, o pátio inteiro parecia congelado naquele instante que mudaria tudo. Mais tarde, no gabinete da diretora, a mulher de meia-idade com óculos grossos batia com o dedo na secretária e dizia: isto é inaceitável na nossa instituição católica, vocês estão a corromper os outros alunos. Rafael tentou explicar que não estavam a fazer mal a ninguém, mas a voz saiu fraca. Miguel baixou os olhos e pensou na mãe que trabalhava como empregada de limpeza e que sempre lhe dissera que ser diferente era pecado. O telemóvel de Rafael vibrou sem parar, mensagens de colegas, alguns a apoiar, outros a insultar, e uma do seu pai já a caminho. O diretor adjunto entrou com o rosto sério e anunciou que os dois ficavam suspensos por tempo indeterminado até os pais serem ouvidos. Miguel sentiu as lágrimas quentes nos olhos, mas engoliu-as. Rafael apertou-lhe a mão por baixo da mesa como se dissesse: não desistas agora. Quando saíram da escola o sol ainda brilhava, mas o mundo deles já estava escuro. Caminharam juntos até à paragem de autocarro sem falar muito, cada um perdido nos próprios medos. Rafael pensava no pai empresário rigoroso que nunca aceitaria um filho assim. Miguel imaginava a cara da mãe quando soubesse e o coração apertou-se. Em casa de Miguel, a mãe já tinha recebido uma chamada da escola e esperava-o à porta com os olhos inchados de chorar. O que fizeste, filho? Como pudeste envergonhar-me assim perante toda a gente? Miguel tentou explicar que amava Rafael, mas as palavras saíram entre soluços e a mãe apenas balançava a cabeça repetindo que o padre tinha razão, o diabo entrara na casa deles. Do outro lado da cidade, o pai de Rafael chegou a casa como um furacão, atirou o casaco para o sofá e gritou: onde está esse rapaz que anda a fazer figura de parvo na escola? Rafael estava no quarto a olhar para o teto quando o pai entrou e começou a gritar perguntas sem esperar respostas: és maricas, agora vais destruir a nossa família, o que vão dizer os meus sócios? A noite caiu pesada sobre Lisboa e nenhum dos dois rapazes conseguiu dormir, o peso das escolhas começava a apertar-lhes o peito. No dia seguinte, as redes sociais da escola explodiram com o vídeo do momento no pátio, partilhado centenas de vezes com legendas cruéis ou solidárias. Miguel recebeu mensagens de antigos amigos que agora o chamavam de aberração. Rafael viu colegas que antes o admiravam agora virarem a cara. A suspensão oficial chegou por e-mail e com ela a exigência de uma reunião com os pais e o psicólogo escolar. Rafael ligou a Miguel à meia-noite e disse: vamos enfrentar isto juntos. Miguel respondeu com voz trêmula: mas e se não conseguirmos? As primeiras rachas apareceram nas suas mentes, o medo de perder tudo começava a corroer a certeza do amor. A reunião com os pais na escola foi marcada para a manhã de quarta-feira e o ar na sala de reuniões estava carregado de tensão. A mãe de Miguel chegou primeiro, vestida com roupa de trabalho ainda com cheiro a lixívia, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. O pai de Rafael entrou logo a seguir, fato escuro, gravata apertada como se fosse para uma reunião de negócios e não para discutir a sexualidade do filho. A diretora começou a falar com voz calma mas firme, explicando que o incidente tinha causado perturbação entre os alunos e que a escola tinha de proteger a imagem católica. Rafael, sentado ao lado de Miguel, sentia a perna a tremer. Miguel olhava fixamente para as mãos entrelaçadas no colo como se fossem a única coisa real no mundo. O pai de Rafael interrompeu logo, exigindo que os dois rapazes assinassem uma declaração a dizer que tudo não passara de uma brincadeira de mau gosto. Miguel sentiu o estômago dar voltas. A mãe dele começou a chorar baixinho, dizendo que o filho sempre fora bom menino estudioso, nunca dera problemas até aparecer este Rafael. Rafael tentou defender-se, dizendo que o amor deles era verdadeiro, não uma doença, mas o pai dele bateu com o punho na mesa e gritou: amor verdadeiro é o que eu e a tua mãe temos, não isto.
A diretora propôs terapia de reorientação, mas Miguel recusou-se com uma voz mais firme do que esperava, dizendo que não ia mudar quem era. Nesse momento Rafael sentiu um orgulho enorme, mas também um medo profundo, porque sabia que o preço seria alto. Depois da reunião, os pais levaram-nos para lados opostos. Miguel foi para casa com a mãe, que não parava de repetir que ia rezar mais e falar com o padre. Rafael foi arrastado pelo pai até ao carro, onde ouviu um sermão de 1 hora sobre honra familiar e futuro destruído. À noite Miguel escapou pela janela e encontrou-se com Rafael no mesmo parque escuro onde se tinham beijado pela primeira vez. Sentaram-se num banco e falaram durante horas sobre o que fazer, se deviam continuar ou separar-se para proteger as famílias. Rafael disse que não aguentava mais fingir. Miguel confessou que tinha medo de perder a mãe, que era tudo para ele. O vento frio de Lisboa fazia-os aproximar mais um do outro, mas as palavras pesavam como pedras. No dia seguinte, na escola, apesar da suspensão, alguns alunos mais corajosos aproximaram-se para dizer que os apoiavam, mas a maioria evitava-os ou murmurava insultos. Um antigo amigo de Rafael, chamado Tiago, que sempre parecera invejoso, aproximou-se com um sorriso falso e disse que lamentava, mas que tinha contado tudo aos pais deles para os ajudar. Rafael sentiu a traição como uma facada. Miguel baixou a cabeça e pensou que talvez o mundo inteiro estivesse contra eles. As famílias apertaram ainda mais o cerco. A mãe de Miguel trancou o telemóvel do filho e proibiu-o de sair. Rafael foi obrigado a ir para o escritório do pai depois das aulas para ser vigiado. As noites tornaram-se longas, com mensagens secretas trocadas por um telemóvel antigo que Rafael escondia. Miguel começou a ter pesadelos onde perdia Rafael para sempre. Rafael acordava com o peito apertado, pensando se valia a pena tanto sofrimento. A pressão social crescia. As notícias locais até mencionaram o caso como exemplo de decadência moral na juventude portuguesa. Miguel questionava-se se o gesto no pátio tinha sido egoísta. Rafael defendia que fora necessário para serem livres. Os dois sentiam o amor a ser testado de formas que nunca imaginaram, e as escolhas começavam a dividir não só as famílias, mas também as suas próprias almas. A traição de Tiago espalhou-se como veneno nas redes e logo os pais de ambos receberam chamadas de vizinhos e familiares condenando o comportamento dos filhos. Miguel foi levado à igreja pelo padre da paróquia, que lhe falou durante horas sobre pecado e redenção, prometendo que com oração e jejum poderia voltar ao caminho certo. Rafael enfrentou o pai num confronto violento onde o homem o chamou de vergonha da família e ameaçou cortar-lhe o dinheiro da universidade se não acabasse com aquilo. Miguel sentiu-se partido ao meio entre o amor por Rafael e o medo de destruir a mãe, que já tinha perdido o emprego por causa dos rumores na limpeza da escola. Rafael, por sua vez, começou a duvidar se o seu caráter forte era suficiente para proteger os dois e pela primeira vez pensou em ceder e dizer que fora só uma fase. Encontraram-se escondidos numa cafetaria longe de casa e aí Miguel chorou pela primeira vez abertamente, dizendo que talvez devessem separar-se para salvar o que restava das famílias. Rafael segurou-lhe o rosto e respondeu que se fizessem isso estariam a trair-se a si mesmos, mas no fundo sentia o mesmo medo. Nessa noite Miguel voltou para casa e encontrou a mãe a rezar o terço com lágrimas nos olhos, pedindo a Deus que curasse o filho. O coração de Miguel apertou-se tanto que quase cedeu, mas lembrou-se do calor da mão de Rafael no pátio e resistiu. No dia seguinte, na escola, apesar da suspensão permitida para reuniões, os dois foram chamados novamente e desta vez o psicólogo escolar sugeriu que talvez um deles estivesse a influenciar o outro de forma negativa. Rafael explodiu dizendo que o amor não era influência, era escolha. Miguel ficou em silêncio pensando que talvez o psicólogo tivesse razão e que ele era o mais fraco. Tiago apareceu novamente fingindo preocupação, mas Rafael confrontou abertamente, acusando-o de inveja porque sempre quisera Miguel para si. A discussão subiu de tom e Tiago admitiu que contara tudo porque achava que estava a salvar a amizade, mas na verdade queria separar os dois. A traição doeu mais do que qualquer insulto da rua e Miguel sentiu-se traído não só por Tiago, mas pelo mundo inteiro. A família de Rafael decidiu enviá-lo para casa de um tio no interior para afastá-lo de Miguel, o que deixou Rafael em pânico. Miguel recebeu a notícia por mensagem e passou a noite a vomitar de ansiedade, questionando todas as escolhas que os tinham levado ali. Quando Rafael partiu para o Alentejo, os dois prometeram manter contacto, mas as mensagens tornaram-se mais curtas e carregadas de dúvida. Miguel começou a isolar-se na escola, evitava os olhares e os comentários. Rafael no campo ajudava o tio na vinha, mas o pensamento em Miguel não o deixava em paz. A distância física trouxe uma distância emocional e ambos começaram a questionar se o amor valia o preço da solidão familiar e social. Rafael escreveu uma carta longa que nunca enviou. Miguel rezou pela primeira vez em anos, pedindo força para continuar ou para desistir. O conflito interno crescia e as consequências das decisões passadas pesavam como correntes invisíveis em volta dos seus pescoços.
Rafael regressou de surpresa ao fim de 2 semanas. O tio tinha o mandado voltar porque via que o rapaz estava a definhar. O reencontro com Miguel foi no mesmo pátio onde tudo começara, mas agora vazio porque era fim de tarde e a escola estava quase deserta. Abraçaram-se com força e choraram sem palavras. O peso de tudo o que tinham perdido caía sobre eles como chuva. Rafael contou que o pai o ameaçara com deserdar se não frequentasse terapia. Miguel confessou que a mãe o levara ao padre, que sugerira internamento num centro religioso. Decidiram que não podiam mais esconder e marcaram uma reunião com os pais juntos para tentar explicar. A reunião foi um desastre. O pai de Rafael gritou que preferia um filho morto ou um filho gay. A mãe de Miguel desmaiou de emoção e tiveram de chamar uma ambulância. Miguel sentiu que o mundo desabava. Rafael segurou enquanto os paramédicos levavam a mãe. Nessa noite os dois dormiram juntos pela primeira vez, não de forma física mas abraçados no banco do parque, falando sobre o futuro incerto. Rafael propôs que fugissem para outra cidade. Miguel recusou, dizendo que não podia abandonar a mãe sozinha. O dilema moral rasgava-os por dentro. Rafael via o amor como direito inalienável. Miguel via o dever filial como sagrado. No dia seguinte na escola os alunos organizaram uma pequena manifestação, uns a favor da inclusão, outros contra, com cartazes homofóbicos. A diretora suspendeu novamente os dois, alegando que estavam a causar distúrbios. Tiago tentou aproximar-se novamente, mas Rafael disse-lhe que a amizade estava morta para sempre. Miguel começou a ter ataques de ansiedade. Rafael perdeu o apetite e o sono. As famílias cortaram o contacto quase total. A mãe de Miguel mal lhe falava. O pai de Rafael mudou as fechaduras da casa. Os dois rapazes sentiram o preço da escolha. Cada rejeição, cada olhar de pena ou ódio cobrava um pedaço da sua alma. Rafael questionou-se se o gesto no pátio fora de coragem ou de imprudência. Miguel perguntou-se se o amor verdadeiro exigia sacrifício total. Decidiram escrever uma carta aberta à escola e às famílias explicando os seus sentimentos, mas quando a enviaram receberam apenas silêncio ou respostas furiosas. A pressão chegou ao limite e Miguel teve um colapso, chorando durante horas nos braços de Rafael, dizendo que talvez devessem fingir que acabou. Rafael recusou com lágrimas nos olhos, dizendo que se fizessem isso nunca mais seriam os mesmos. A noite foi longa, cheia de conversas sobre certo e errado, sobre Deus e sociedade, sobre o que significa ser homem em Portugal hoje. O amanhecer trouxe uma clareza dolorosa. Eles sabiam que o caminho à frente seria marcado por perdas, mas também por uma liberdade que valia cada lágrima. A carta aberta acabou por ser publicada num jornal local e o caso ganhou visibilidade nacional. Alguns meios condenaram, outros defenderam. A escola foi obrigada a organizar uma assembleia onde Rafael e Miguel falaram perante toda a comunidade escolar. Rafael falou com voz firme sobre respeito e amor. Miguel falou com voz trêmula sobre medo e esperança. Alguns alunos aplaudiram, outros saíram em protesto. Os pais assistiram em silêncio. O pai de Rafael saiu antes do fim. A mãe de Miguel ficou até ao final com lágrimas nos olhos. Depois da assembleia, as famílias começaram a ceder lentamente. A mãe de Miguel abraçou o filho pela primeira vez em semanas. O pai de Rafael não perdoou, mas parou de ameaçar. Os dois rapazes voltaram às aulas com olhares mistos, mas também com algum apoio. O tempo passou e as feridas começaram a cicatrizar, embora nunca desaparecessem por completo. Rafael inscreveu-se na Universidade de Belas Artes. Miguel continuou os estudos com notas mais baixas, mas com uma determinação nova. Continuaram juntos de mãos dadas, agora não só no pátio mas na vida, apesar dos olhares e comentários. Aprenderam que cada escolha tinha um preço e que o amor verdadeiro exigia coragem todos os dias. Miguel percebeu que a mãe o amava apesar de tudo. Rafael compreendeu que o pai talvez nunca aceitasse, mas ele podia viver com isso. A sociedade portuguesa mudava lentamente à volta deles, mas o que realmente importava era a mudança dentro deles próprios. Anos mais tarde, quando olhavam para trás, viam aquele dia no pátio não como o início do fim, mas como o início da sua verdadeira vida. O gesto pequeno criara uma onda que os obrigara a crescer, a escolher e a pagar o preço da autenticidade. E no final o que restava era a certeza de que tinham sido honestos consigo mesmos, mesmo quando o mundo inteiro parecia contra eles. Foi correto os dois rapazes terem segurado as mãos no pátio da escola, sabendo o preço que pagariam, ou deveriam ter continuado a esconder o amor para proteger as famílias, verdadeiro ou falso.